Então, começando, eu vou seguir o livro exatamente na ordem dele. Tá? Na obra, como eu disse, ela tem 160 páginas, tem um prefácio e uma introdução que vão apresentar o texto. Então, eu vou comentar algumas passagens que tem nisso, e aí eu vou deixar algumas questões para a gente ir conversando. Né? A filosofia metafísica, diz no prefácio, isso aqui é sintético, tá? Eu não vou ler o texto. A filosofia metafísica dos Upanishads, Jane, já começou complicado, Upanishads. Então, vamos lá, com calma. Upanishads leva esse nome uma parte, vamos lá, tem a tradição dos Vedas, os antigos textos da Índia antiga, da Índia clássica. Os Vedas são uma coleção enorme de muitos materiais e tem muita coisa ali. Entre os Vedas, são 4 grandes grupos dos Vedas. O Rig Veda, esqueci os nomes, e o Atharva Veda. Ao final do Atharva Veda, que é o quarto conjunto de livros dos Vedas, tem textos filosóficos, que são os Upanishads. Tá? Esses textos são focados em filosofia, enquanto o Rig Veda são predominantemente hinos, e nos demais também tem muito de relatos e de ritos, os Upanishads são de foco filosófico. Existem registrados em torno de 108 Upanishads, que são pequenos, em geral pequenos textos, tá? A maioria deles realmente são pequenos. Mas existem cerca de 12 que são considerados os mais importantes, os mais essenciais. Tá? E esses foram comentados por Shankara, e isso dá um grande destaque a Shankara. Tá? A filosofia metafísica presente nos Upanishads leva à tradição Advaita. Oh, outro nome, gente, Advaita. Em sânscrito, a palavra Dvaita, começando com D, Dvaita, significa dual. A é uma negação. Então, Advaita, uma tradição Advaita, é uma tradição baseada na ideia do uno, do absoluto, do um absoluto, da realidade una. E vocês vão ver eu repetir sobre isso muito hoje. Então, quando a gente vai falar sobre tradição Advaita, nós vamos abordar uma tradição que parte do pressuposto de que existe uma unidade primordial, um único estado inicial, a partir do qual se processa a manifestação. E daí a multiplicação e as dualidades. Mas ela parte de um pressuposto de que há algo, um algo que é anterior a toda manifestação. E esse algo, absoluto, realidade última, inquebrantável, inominável, indefinível, aparece em várias tradições, não apenas na filosofia da Vedanta. A Vedanta também tem 3 principais escolas da Vedanta, mas a Vedanta, 2 delas são Advaitas. A Vedanta Advaita é a principal, na verdade é a raiz, né? Que nasceu na Índia, que começou na Índia, ela foi sistematizada por Badarayana, que é conhecido como Vyasa, tá? Isso no século VI a.C., e foi disseminada principalmente pela escola de Shankara. Shankara é posterior, é cerca de um século posterior a Badarayana, conhecido como Vyasa. Tá? Mas há outras escolas também advaitas. Eu tenho certeza que muitos aqui de vocês são dos grupos do Instituto Garba, do grupo Dhinana, que o Bruno coordena, do grupo Viveka, que a Laia coordena, e de outros grupos por aí. Vocês não devem ter caído aqui porque não tinham o que fazer hoje à noite, né? E vocês devem conhecer outras tradições que também se dizem ou são não dualistas, de raiz não dualistas. Então, eu botei aqui, há outras escolas também advaitas, que no livro ele cita algumas. Quero ouvir de vocês. Pode falar, pode abrir o microfone. Que escolas advaitas vocês
já ouviram falar, vocês conhecem. Não vale sair dizendo um monte. Um diz, outro diz. Estou ouvindo. Ninguém conhece uma escola Advaita? Ou seja, o silêncio imperou. uma tradição, uma escola filosófica que tenha por seu princípio primordial algo que é pleno, que é absoluto, que é todo, que não se divide, quer dizer, que é indivisível a princípio, né? Fala, Irenice. O Shivaísmo de Caximir. Shivaísmo de Caximir. Fala, João. Platonismo. O platonismo, o Uno de Plotino, né? Opa, tu falou do platonismo, sim, ok. E o Shivaísmo de Caximir também, que vai ser... O Shivaísmo de Caximir é muito interessante, tem muitas relações com isso aqui. Fala, Bruno. O sufismo, o ismailismo. O sufismo ismailita, isso. Aliás, a própria tradição islâmica, bem compreendida, ela é Advaita. Porque só existe Allah. Lah, ilaha, il Allah. Nada há além de Allah. Então, é só Allah. Que mais? Yara. A escola Yogacara de Asanga, no budismo tibetano. Que vai partir do Tathagata Garbha, né? Do todo. A gente vai encontrar palavras diferentes em diferentes tradições, mas partindo dessa ideia de que há algo inicial a partir do que a manifestação se dá, né? Mais alguma ideia? Estoicismo. E aí me falta conhecimento, provavelmente, mas me falta conhecimento para responder. O Alberto coloca no livro, isso aqui era para pensar, levantar a mãozinha, né? O Alberto coloca no livro alguns exemplos. O Shivaísmo de Kashmir, a escola budista Yogacara, o sistema Kalachakra, né? Que inclusive o sistema Kalachakra é uma tradição vajrayana do budismo tibetano, muito elevada, e que parte exatamente dessa ideia da unidade absoluta, né? Os polos que se equilibram desde o anterior. A visão Shinton do budismo tibetano, Jonang Zalu, né, que é essa escola, o neoplatonismo, o maniqueísmo, né? Mani não é dualista, ele parte de um absoluto todo, que depois se manifesta como duas raízes, né? O ismailismo xiita e as instâncias de Dziad de Blavatsky, que começam falando sobre o absoluto. Ela vai falar de Parabrahma, né? De um algo que é todo, e que então inicia o processo de manifestação. Sobre isso, o Alberto vai falar bastante nesse livro, né? A ênfase da escola Advaita está exatamente na ideia de um uno absoluto como realidade última, Brahman, que é Paramartha, o elemento uno fundamental, e enfatiza a identidade do ser em nós, o Atman, com o uno absoluto, o Brahman. Essa é a ênfase que tem nos Upanishads. O foco, o objetivo dos Upanishads, desses pequenos textos, é mostrar a identidade entre o ser em nós, Atman, e o uno absoluto, Brahman. Eu acho que eu já vi isso no gnosticismo também. O Cristo e o todo não são idênticos? Um não é filho do outro como identidade? E esse prefácio, então, do livro faz uma síntese do conteúdo do livro e do começo, como é que o Alberto começou a estudar esse material quando nós estávamos traduzindo e revisando, fazendo uma revisão profunda
do texto do Vivekachudamani, que foi publicado na época pela Sociedade Teosófica. E no fazer essa revisão do texto para a publicação, vocês podem ver, o meu está aqui. Eu não peguei ele, mas está aqui atrás também. Para fazer essa revisão, a gente foi estudar o Vivekachudamani com mais profundidade. O Alberto fez a introdução do texto, apresentando o Shankara, e aí nós nos encantamos, literalmente, com esse Mahatma, esse personagem fantástico, um grande instrutor, que viveu logo depois do período de Siddhartha, o Buda, naquela mesma região, e que foi o que difundiu essa filosofia, um dos grandes difusores dessa filosofia Advaita, que já tinha tido início com Badarayana, né, mas que então é disseminada pela escola de Shankara. Então, o propósito da obra, segundo o autor, é ser uma introdução à tradição filosófica da Vedanta Advaita da Índia e uma introdução às obras de Shankara e dos seus discípulos, né? Que foi, como eu estava dizendo, um dos grandes mestres da religião sabedoria da humanidade. E esse estudo, esse envolver-se com essa tradição é uma prática válida para que a gente se aprofunde em conhecer mais sobre caminhos verdadeiros que levam à verdadeira religião sabedoria. O estudo dessa obra, o autor gostaria que fosse tomado como uma prática válida de Guru Yoga em direção a esse grande mestre espiritual que é Shankara. Então, estudar seus textos, conhecer a sua história, refletir sobre a sua filosofia, meditar nas instruções de Shankara e, dessa forma, podendo sentir a sua alma. Pode ser uma prática muito válida de Guru Yoga. E a tradição Vedanta, ela é muito respeitada até hoje. É uma das tradições que se manteve viva, e para se manter viva, assim, elas têm que ter uma luz própria, um brilho, um fundamento muito forte, né? Quem sabe, diz o autor, poderá, em algum momento, a energia sutil da tradição vibrar nas profundezas da alma-mente de cada um de nós leitores, ecoando a essência da linhagem dos Upanishads Vedanta Advaita. Qual é essa essência? Brahman é o Uno, a realidade, o todo, o absoluto, e Atman, que está no lótus do coração de cada um de nós, é idêntico a Brahman. Então, essa frase, tu és Brahman, é muito frequente nos Upanishads, exatamente porque esse é o foco dos Upanishads, uma abordagem filosófica que desperta em nós que nos estimula a perceber em nós próprios a existência desse todo, desse absoluto, desse Brahman, que em tudo vibra, em tudo existe, tudo é derivado é manifesto a partir dele próprio e ele não se modifica em nada a partir dessa manifestação. E descobrir em nós essa presença é descobrir, numa linguagem cristã, Deus em nós, ou Cristo em vós. Terminando o prefácio, ele diz que buscar sintonia com a autêntica filosofia viva de Shankara, Shankara é chamado Shankaracharya, né? Acharya é o nobre, é o destacado, né? Com a fonte da instrução, que são os reais gurus, né? Reais da linhagem, né? São os reais gurus reais da linhagem, né? Também nos aproxima da tradição dos filhos de Buda e dos filhos da luz. Porque quando você busca uma grande alma, um grande instrutor, qualquer que seja a verdadeira tradição a qual ele está vinculado
naquele momento, naquele período histórico, você está tentando entrar em contato com a verdadeira sabedoria. Os verdadeiros filhos de Buda, os verdadeiros filhos de luz. E lembra que eu disse, Shankara vive logo em seguida do período de Siddhartha, Gautama, o Buda, no mesmo ambiente. E vocês vão ver ao longo do estudo do livro que o instrutor que Shankara busca, Gaudapada, era um discípulo de Siddhartha. Então, a tradição vem sendo passada, e muitas vezes não importa se você está indo pela Vedanta, ou pelo gnosticismo, ou pelo neoplatonismo, ou o que importa é que você esteja andando num caminho de luz, em busca do despertar dessa verdadeira luz em você, em cada um de nós. E eu coloquei entre aspas essa passagem mais para o final do prefácio, porque eu achei ela muito inspiradora. Não é só um conhecimento de algo do passado, quando a gente estuda esse material. É a retomada da jornada da busca do santo grau, Advaita, do cálice de lótus, onde pulsa a sutil e poderosa energia de Atman, a luz das luzes, presente no âmago do coração. Bem-aventurados os estudantes aprendizes, que abrem seu coração e são tocados pela luz da sabedoria, emanada da mente e coração do Mahatma Shankara, onde quer que esteja. E isso foi escrito na primavera de 2017. Então, deixa eu só sair aqui um pouquinho. Isso é só o prefácio. E eu estou fazendo um trabalho de sintetizar um pouco, mostrar um pouco o que eu li ali. Alguém quer acrescentar algum comentário? Alguém quer comentar alguma coisa? Trazer alguma coisa? Jane, tem algumas perguntas no chat. Não sei se você quer que eu diga agora ou você veja. Eu acho que sim, porque aí a gente vai andando por cada capítulo. Vamos lá. E não é só para mim as perguntas, gente, é para a gente conversar, tá? Não dá para falar demais, porque aqui fica complicado, assim, mas... O D'Alembert comenta, né? Interessante, então o tal, nesse aspecto, pode ser visto como uma tradição Advaita? Com absoluta certeza. O taoísmo é uma expressão disso, né? Aliás, é interessante conhecer como que inicia a tradição do taoísmo, em que período, é logo posterior a esse momento novamente. Novamente, é bem interessante. O Alberto vai preparar alguma coisa desse tipo. Quem conhece muito sobre taoísmo é a Alaia também. Diga. E a outra é o seguinte, o Brahma seria como o pai inefável no gnosticismo? Na minha opinião, sim. O que vocês pensam? Porque, como eu estava dizendo, e eu vivo repetindo isso, quem me conhece há mais tempo, se a humanidade é uma só, e se existe uma verdade expressa em símbolos e em palavras, estou me lembrando de Evangelho de Filipe agora, né? Ela não pode ser diferente, apesar de usar outros termos, né? Na minha opinião, sim, são nomes diferentes para aspectos que guardam entre si uma grande semelhança. O que não é possível dizer, em geral, é que, assim, isso é aquilo. Porque a cultura e a mente de cada ambiente constrói a expressão, a imagem daquilo que ela está tentando representar. E nem sempre todos os aspectos vão ser exatamente idênticos, mas há uma direção que é muito semelhante. Sim, esse aspecto inicial, uno, inefável, indizível, absoluto, pleno, tende a ser semelhante ao que na Vedanta vão chamar de Brahman, que nos Upanishads é chamado de Brahman. Que mais? Eu estou falando sozinha, mas alguém quer falar? Marina, mão levantada.
Fala, Marina. Não, só comentar isso que você está falando, Jane, que cada um vai ter mais afinidade para determinada tradição, né? Mas as tradições, ainda que elas, como você está falando, não seja assim uma cópia da outra, né? Mas elas não dá para fazer assim, transpor o esquema de uma igualzinho da outra, não dá, mas cada uma vai dar uma ênfase no geral, que é o que a Laia sempre chama atenção. Não vamos pegar assim cada ponto de cada esquema, vamos ver no geral, né? E aí a gente vendo as tradições, as ênfases que elas dão, elas vão completando. Às vezes a gente estuda uma tradição e fica com perguntas e a outra tradição não responde. Concordo plenamente. Eu diria que o esqueleto delas guarda certa semelhança entre elas, né? Acho bem interessante isso. E eu concordo, a gente vai, às vezes, lendo as outras, parece que você vai preenchendo certos espaços vazios. Uma questão que eu vou deixar para vocês pensarem. Por que será que a gente tem, hoje, né, certas afinidades com esta, mais com esta ou mais com aquela tradição? Só para pensar, não é para responder, não. Pedro? Bem, eu queria saber se Brahma faz parte daquela trilogia Shiva e Vishnu. Tá, são diferentes. Existe vamos chamar de trindade hinduísta, que é Brahma, Vishnu e Shiva. Tá? Agora, a mesma expressão Shiva usada aqui, e o Brahma aqui, o Brahma é o Deus criador na religião hinduísta, né? Mas o Brahman é esse todo, não é o Deus criador. É como se Brahman fosse esse todo, do qual, numa forma de tentar expressar a cosmogonia de manifestação, tem, dentro da tradição hinduísta, essa trindade que dá início ao processo. Brahma construtor, Vishnu estabilizador, né, mantenedor, e Shiva o destruidor, que é o que dá o movimento, né? E aí a gente pode fazer muitas comparações para muitas outras coisas. Tiago, espera aí. Yara, tinha mais questões aí. As outras questões, as pessoas estão, quando você perguntou, né, se em alguma outra tradição existe o Advaita, aí as pessoas falaram várias coisas, né, que já foram reportadas, e aí, acho que foi o Guilherme, não, tem uma outra pergunta, que se a yoga de Patanjali também pode ser considerada Advaita. Nós vamos falar sobre Patanjali aqui nessa obra. Na minha leitura, sim, mas existem outras leituras da Raja Yoga de Patanjali que vêm um pouco diferente, mas na minha leitura, sim, as bases de Patanjali são exatamente as mesmas. E eu acho que esse é um estudo que a gente vai precisar fazer em algum momento também, né? Na minha opinião, sim, tá? Porque ele sai do mesmo ambiente, né? Tiago. Falando de Brahma, sem ser de Brahma, né? Então, é como você falou dessa espécie de trindade criadora, cosmogônica. Na perspectiva das culturas indianas, eles seriam como demiurgos, ou eles têm uma perspectiva mais própria, que é bem diferente do Ocidente? Gente, entendam uma coisa, todos nós aqui, viu, Pedro, somos estudantes, tá? Talvez eu tenha tido a chance de ler e estudar alguns materiais a mais que outros talvez não tenham tido contato, mas eu estou fazendo a minha leitura, né? Eu sei que o Tiago está no grupo do Gnosticismo da Laia, dentro dessa visão cristã, mas mais gnóstica, Brahman seria aquele pleroma. E os construtores, os arcontes, seriam Brahma, Vishnu e Shiva. Na minha
no meu entendimento, porque são eles que constroem a possibilidade. Mas há outras leituras possíveis para isso também, né? Como a Marina há pouco citou, que a Laia costuma dizer, a gente não pode ficar preso em detalhes. Quem chama atenção muito disso é a Blavatsky. Eu gosto muito quando ela diz isso, que ela, ensinando a estudar a doutrina secreta, ela diz assim, não se prendam nos esquemas. Usa o esquema para fazer um arcabouço. Deu? Joga fora e segue à frente. Porque se você se grudar nos detalhes, o Alberto costuma dizer surfa, porque você tem que pegar a onda e não escolher o pedacinho da crista da onda que você vai ficar em pé em cima. Você vai surfando para poder pegar o movimento do tal. Senão você tropeça e se embola, né? Então, é ir sentindo. Eu não me sinto ainda tão confortável para poder garantir para vocês que é assim ou é assado. Não, eu tenho algumas convicções. Mas eu acho que convicção na palavra do outro não serve para nós, não serve para cada um, porque a verdade vai ser dita de formas diferentes no seu coração. Só que existe muita mentira junto, e esse é o problema, a gente conseguir pegar um caminho que seja de luz, de verdade, de sabedoria, né? E por isso que eu acho tão importante a gente ter essa oportunidade do grupo de estudo para discussão, né? Diga, Pedro. Eu queria tirar uma dúvida. Brahma é diferente de Brahma? Então, o Brahman seria, então, o gerador de Brahma, Shiva e Vishnu? Poderíamos dizer assim? Se eu disser que ele é gerador, eu vou estar falando dele como um criador. E Brahman não é criador, como o Alá não é criador, como o Pleroma não é criador. Sim, é simplesmente o espaço absoluto onde tudo acontece. Entendi. É o que cria a condição das coisas acontecerem. Mas o criador, dentro da tradição hinduísta, do pouco que eu conheço, é Brahma, junto com Shiva e Vishnu, fazendo aquela trindade que seria o pai, mãe, o pai, filho, Espírito Santo, ou pai, mãe, filho, né? Da tradição cristã, por aí. Brahman está muito mais acima. Porque a gente costuma chamar assim, né? Mas na verdade não é nem acima nem abaixo, é em todos os lugares. Tem uma frase na Sofia de Jesus do Cristo, que é um texto gnóstico de Nag Hammadi, que eu gosto muito, que ela diz assim, está no Apócrifo de João também. Ele olha para todos os lados e para tudo que olha, ele se vê a si próprio. Porque ele não está nem abaixo, nem acima, nem na frente, nem atrás, ele simplesmente isso, tanto na Índia é o aquilo, né? Não, disso não se pode dizer. Eu lembro a Laia defendendo o mestrado dela sobre Plotino, Uno em Plotino. Bom, o Uno é aquilo que é indizível, nada pode ser dito. Acabou a apresentação dela. Eu ria muito. Acabou a apresentação. Né? Vai dizer o quê sobre o Uno, se o Uno não pode ser dito, né? Então, é esse exercício mental de ultrapassar as palavras, os conceitos. Não é jogar a mente fora. Tem muita gente que acha que então não pode estudar porque eu tenho que me livrar das palavras. É não ser apegado aos termos e às palavras, ou pelo menos assim eu o entendo.